Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje, falaremos sobre os 3 passos para ser constante. E já quero aqui comemorar contigo esse podcast número 200. Não é à toa o título. E eu quero te provar que é possível sim você ser constante. Eu sei que muitas coisas nos desafiam para não sermos constantes. Nós temos muitas distrações, mas eu quero te dizer que é possível. E o podcast para mim é uma ferramenta de trabalho, onde eu consigo, falar sobre a minha missão, falar sobre o que eu penso, falar sobre as coisas que acontecem no meu dia e levar para o maior número de pessoas possível. Então, se você tá aí desanimado, desanimada, falando que você não consegue, que não é isso, que não é aquilo, por que as outras pessoas conseguem e você não consegue, fica comigo para você ouvir aí quais são os 3 passos. E eu já quero te pedir para mandar uma mensagem para mim, DDD 22 992221003. A equipe vai receber e vai me repassar. Sou eu que respondo sim. Algumas pessoas mandam a mensagem e perguntam e não sabem se sou eu. Vou responder a mensagem, pode estar certo disso. E ainda vou mandar em áudio para você ter essa certeza que eu li a sua mensagem e eu estou respondendo. Então, enquanto isso ainda é possível, porque são poucas mensagens, vamos seguir assim. Se você quer receber um áudio meu de agradecimento, aproveita para mandar mensagem. Bom, gente, eu estou muito feliz com esse podcast 200. Isso prova muita coisa, sabe? Primeiro porque quando a gente começa um projeto, a gente não faz ideia do que vai acontecer no futuro. A gente até pode ter uma ideia, mas é tão surpreendente como as coisas vão acontecendo que você acaba sendo surpreendida, sabe, por coisas tão legais, interessantes, pessoas que você conhece no caminho, histórias incríveis. Toda vez que eu trago aqui um convidado, tem sempre uma história muito incrível para ser falada, para ser divulgada para o mundo. Então, a todos os meus convidados que aceitaram esse desafio, estiveram aqui presentes até esse momento no podcast, meu muito obrigado. Meu muito obrigado ao Adriano, que foi a pessoa que me convidou, a equipe que distribui esses podcasts, a minha filha, que está sempre presente e que, de alguma forma, eu sei e sinto, que ela tá junto de mim e é também por causa dela que eu faço esse projeto e todos os meus projetos. Então, assim, muito feliz de ter chegado a esse podcast 200 e poder estar aqui, comemorando, falando dele, E uma coisa importante que eu quero te dizer, talvez você pense assim, eu não sei quem tá me ouvindo, Então, talvez você possa falar assim, 200 podcasts é mole. E pode ter gente falando assim, meu Deus, 200 podcasts? Como assim? Então, o que eu quero te dizer é, independente, do que você possa estar pensando, é te dizer que a gente precisa aprender a comemorar as nossas vitórias. Porque quando é o outro, quantas vezes a gente comemora, quer marcar um encontrozinho no bar, vamos tomar uma cerveja, vamos estourar uma champanhe. A gente tá ali, querendo comemorar, e quando é você que bate algum recorde seu, alguma coisa que faça sentido pra você, muitas vezes você deixa pra lá. Isso daí é normal, não preciso comemorar. Precisa sim comemorar, sabe? Seus pequenos marcos. Você precisa comemorar sim e acolher esse sentimento dentro de você, sabe? Falar assim, nossa, que legal que eu consegui. Você ter essa sensibilidade
e ao mesmo tempo você se auto-reconhecer. Isso é muito importante, tá? Então, às vezes você não gravou seu podcast 200, mas você já gravou o teu 5º podcast. Pelo menos você não tá no marco 0, você não gravou nenhum, você já gravou 5. Então, entenda que tudo na vida é um processo. E para cada vez a gente ser mais constante, eu vou te falar aqui alguns passos que eu acho que para mim funcionaram muito bem, que são importantes, tá? Então, se isso fizer sentido para você, pega o que faz sentido, o que não faz sentido, deixa para lá. Quando eu iniciei, eu falo isso em alguns podcasts aqui, né? Quem me acompanha, desculpa a história repetitiva, mas para mim ela é importante ser dita. Porque quando eu fui convidada para o projeto, eu procrastinei bastante, porque eu tinha que entregar 6 podcasts. Esse bastante é para mim, tá? Talvez, né, seja muito também para outras pessoas, talvez seja pouco para outras. Mas, enfim, na minha concepção, eu estava demorando a entregar os 6 episódios que eu precisava entregar para começar a rodar o meu podcast. E foi realmente difícil sair desse marco 0, sabe? É muito interessante, né, quando a gente... eu tenho uma coisa comigo, né, porque quando eu dou a minha palavra, eu me comprometo, eu entro no... Hoje eu tenho total consciência disso. E aí, hoje, eu consigo não ir para esse lado tão extremo. Mas eu ia para um lado de autocobrança muito forte, né? Do tipo aquela vozinha na cabeça. Fernanda, você já falou sim. Cadê a gravação dos podcasts? E eu gravava 1, gravava 2, mas não chegava no 6º para entregar. Então, claro que foi um processo de reconhecimento, eu entender qual era o meu momento e as ideias, né, do que eu ia falar. E claro que, gente, é simples, como o nosso mental atrapalha muitas vezes, ou diria, na maioria das vezes, os nossos projetos. E aí eu pensava assim, irmão, se para 6 eu tô tendo essa dificuldade, como que eu vou entrar no projeto que eu vou gravar podcast, sei lá, eternamente, né? Não tem um prazo para terminar. Não sei quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas não tinha um prazo determinado para o projeto terminar. Vamos começar. E aí algumas pessoas me falavam assim, cara, você vai ter assunto para falar assim a vida toda, né? Tipo, não tem prazo o projeto? E aí vinha, né, a minha mentalidade muitas vezes limitante. Será que eu vou ter assunto para falar? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? E quando acabar o assunto, gente, não acaba. A gente vai ter assunto para conversar aqui, sabe? Como se fosse uma vida inteira. E ainda vai faltar tempo. Então, o que eu quero te dizer com isso é cuidado com esses pensamentos limitantes, né, que a gente cria, que às vezes a gente pega de outras pessoas também. Vai ouvir o cara lá que tem, sei lá, 1000 podcasts. Vai ouvir lá quem fez 1000 vídeos. Vai ouvir daquela pessoa que já passou do que você quer fazer, para você pegar essa inspiração e não ir na contramão de será que eu vou ter assunto? Será que eu vou ter assunto? Sabe? E você fica presa nesse mental e você não sai. Bom, graças a Deus saiu. E hoje estamos aqui. Eu estou muito feliz comemorando o podcast 200. Então, existe a importância da gente fazer os movimentos. Às vezes a gente está à espera de um milagre, e o milagre é a gente. E esse milagre é a gente fazer o movimento do que realmente a gente quer, não é ficar sentado numa cadeira esperando, né, o milagre cair no nosso colo. A gente precisa se movimentar para isso. Então, será que você tem se movimentado para conseguir acessar o que você deseja? Nem sempre, gente, esse caminho de acessar o que a gente deseja, o que a gente quer para nossa vida, nem sempre não é um caminho reto, tá cheio de curvas, tá cheio de barreiras, de picos e vales, e assim é a vida. Então, a gente precisa ter flexibilidade para falar, eu quero, eu vou fazer, e eu tô aqui à disposição. Então, entender que não vai ser, e nunca é do nosso jeito, sabe? Vai ser tudo perfeito. Veio a pandemia, e aí, né, mexeu bastante com a gente. Eu lembro que quando eu comecei o podcast, eu falava muito
que eu fazia esse trabalho sozinha, esse trabalho isolado, e aí vinha, né? Deve ser por isso que às vezes eu sinto... não sinto tanta vontade de fazer podcast, porque eu faço sozinha. E, gente, a gente nunca tá sozinho, sabe? Essa que é a verdade. E a gente precisa entender que quando você tá numa missão, né, que tem a ver com o seu coração, você vai fazer, independente se uma pessoa vai ouvir ou se 10.000 pessoas vão ouvir, sabe? Porque muitas vezes o que você tá fazendo é para uma pessoa ouvir, mas é para aquela pessoa. A mensagem é para aquela pessoa. Então, eu recebo os feedbacks tanto lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai pro eu.fernandagonçalves. Me segue lá. Quando eu coloco o vídeo, a pessoa fala, nossa, esse vídeo foi pra mim. Caramba, essa live falou muito comigo. Então, a gente precisa ter essa coragem de expor, né, o nosso servir, o que a gente pensa, e por aí vai. Então, deixa eu já te contar aqui dos passos, porque já tem muito a ver com o que eu já falei aqui. Só vou agora fincar, né, as bandeirinhas dos passos aqui para ficar bem claro para você. Já falei deles. Primeiro passo é ter parceiros. Lembra que eu falei da história de trabalhar sozinha? Eu não trabalho sozinha, porque eu faço a gravação do podcast. Esse podcast vai para algumas pessoas que vão ouvir, que vão acertar, que vão muitas vezes fazer os cortes, que vão colocar a musiquinha no fundo. As pessoas vão distribuir isso para todas as plataformas. Então, entende que não é um trabalho sozinho. Para olhar, porque quando a gente começa realmente a prestar atenção nisso, a gente vê que a gente só faz parte, sabe, da cadeia. E se não fosse esses parceiros, com certeza eu não estaria aqui gravando esse podcast sendo entregue em tantas plataformas e a gente tem um número bem legal de ouvintes. Então, muito obrigado aos parceiros que sempre estiveram presentes, que me ajudaram nesse projeto lindo, maravilhoso aqui da UF. E é muito legal a gente poder olhar que, nossa, né, tava falando da pandemia, né, o quanto que tanta coisa foi flexibilizada pelo momento que a gente estava passando. Então, o podcast tinha umas regras, com a pandemia isso foi flexibilizado, que ajudou bastante. Então, gente, é muito importante quando a gente tem parceiros. Por quê? Porque tem outras pessoas que estão contando, sabe? Tem aquele trabalho de cadeia que eu falei, de produção. Para o podcast ir para o ar, eu preciso gravar. Para fazer todo o trabalho até ele chegar no ar, primeiro passo é eu gravar. Se eu não gravar, não tem conteúdo para ir para o ar. Então, eu estou comprometida com essas pessoas, eu estou comprometida com esse projeto, e por isso essa constância, sabe? Então, quando você tem outras pessoas no projeto, e aí, gente, a gente pode pensar em parceiros assim, até de uma forma infinita. As próprias pessoas que me ouvem, né, que muitas vezes mandam aí as mensagens falando. Tem uma troca de parceria aí. Vocês não sabem a ideia de quanto eu fico feliz. Vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem da equipe lá, que alguém mandou alguma coisa pra mim. A felicidade que pode ser uma única, mas eu fico muito feliz, muito feliz. Por que isso é importante, gente? Porque, às vezes, quando a gente tem uma notícia ruim, a gente quer sair espalhando pra todo mundo, né? Vamos imaginar, a gente descobriu um novo golpe no mercado. Seja qual seja o golpe, que seja do Pix, que seja do WhatsApp, que seja do Instagram, não sei. Aí a gente sai espalhando para todo mundo. É como se a gente quisesse, de alguma forma, né, disseminar essa informação para que o máximo de pessoas saibam, para elas não caírem nesse golpe. Ok? Beleza. Só que quando a gente tem uma mensagem boa, uma mensagem que faz sentido, uma mensagem que fez o seu coração ficar mais alegre, a gente não toma a mesma iniciativa. A gente não sai espalhando para as pessoas, a gente fica com isso só pra gente. Porque a gente acredita que só tá fazendo sentido pra gente. Para as outras pessoas não vai fazer. Faz um teste, manda para alguém. Manda para alguém que você pensou. Provavelmente aquela pessoa está precisando dessa mensagem também. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo qualquer feedback.
dos meus ouvintes aqui falando, né, que ouvem, o que acha legal. Então, isso é muito legal, isso é muito gratificante. Então, o primeiro passo é essa questão de ter os parceiros. Porque aí, de uma forma muito saudável, tá, gente? A gente cria um vínculo e o trabalho de um depende do outro. Então, existe ali, na verdade, um trabalho de... Cada um tem que fazer a sua parte para esse trabalho chegar aos nossos ouvintes. Então, é muito bom você poder ter outras pessoas para poder contar. Às vezes, quando você faz sozinho, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço várias pessoas que falam que não tem constância, por exemplo, no Instagram. Eu não tenho constância, eu não consigo botar lá, ter as coisas, os conteúdos programados. E eu sei disso, porque quando eu fazia meu Instagram sozinha, eu não conseguia também ter constância. Eu passei a ter alguém para me ajudar a colocar os conteúdos no Instagram e aí eu passei a ter constância. Eu deixei de produzir conteúdo? Não, continuei produzindo conteúdo, só que de uma maneira mais programada, de uma maneira mais estratégica. Então, às vezes você fica nesse sozinho, não, porque eu não posso pagar, ou porque eu prefiro fazer sozinho. Tem aquela história, né, que quando você quer fazer sozinho, você vai mais rápido. Só que quando você tem mais gente, você vai com certeza mais longe. Então, é olhar para isso. Às vezes, o custo de você não pagar uma pessoa está te causando um prejuízo enorme. Por um outro lado, porque você não divulga, as pessoas não sabem, as pessoas não vão comprar o que elas não sabem, e por aí vai. Então, reflita um pouco sobre isso que eu estou falando aqui, reflita um pouquinho, né? Sai dessa crença que às vezes a gente tem, não posso, não vou fazer. Vai para o seu lado mais flexível, olhe as possibilidades, vê o que você pode fazer, porque com certeza essa questão da gente ter parceiros faz muita diferença, tá? Segundo passo, fazer o que faz sentido para você. O que você não está tendo constância, que seja, sei lá, projeto de emagrecer, projeto de ter mais massa magra, um exemplo, projeto de estudar mais, de ler mais, faz sentido para você? Aquece o teu coração de verdade? O que você está fazendo, o projeto que você precisa fazer e que você não está tendo constância hoje, é um projeto que tem intencionalidade do teu coração? Sabe? Faz parte do que você quer para a tua vida. Não é, gente, que vai ser para a vida toda. Ah, mas eu vou fazer uma escolha para a vida toda? Não. Você tem livre-arbítrio e à medida que aquilo não fizer mais sentido, você tem todo o direito de falar que não faz mais sentido. Mas, para a gente ser cada vez mais constante, a gente tem que olhar para essa coragem, né? Que coragem quer dizer agir com o coração, se isso está sendo congruente com você. Às vezes, o projeto não vai para frente porque está totalmente invertido como você pensa. Da forma como você pensa, da forma como você quer fazer. E às vezes alguém plantou essa semente em você, sabe? Você precisa ser mais magra. Você precisa ter mais massa magra, senão as pessoas não vão comprar aí o teu curso, não vão fazer aula com você. As pessoas começam a te falar coisas, ou você mesmo cria essas coisas para você, essas crenças, que são as verdades absolutas, que não estão, na verdade, a favor do que você pensa. Alguém disse aquilo, alguém que deu certo, disse aquilo pra você, mas se pra você aquilo não faz sentido, não adianta você insistir. Vai ser realmente difícil ter constância. Então, faça o que faz sentido pro teu coração. Eu falo muito sobre isso. Desde que essa ficha caiu, se não fizer sentido, não adianta. Sabe? Você vai estar nadando e morrendo na beira da praia. O terceiro passo, pra gente fechar aqui o nosso podcast. Não buscar reconhecimento externo, validação externa. Quantas coisas a gente quer iniciar na nossa vida e a gente quer aplausos. A gente quer que as pessoas estendam o tapete vermelho, principalmente as pessoas que estão mais próximas. Se acontecer isso, ótimo, mas nem sempre vai acontecer. Porque muitas vezes esse projeto é seu, esse sonho é seu, e nem todo mundo que está contigo acredita que isso vai acontecer.
Quando acontecer, as pessoas vão falar assim, sempre acreditei em você, hein? Vai ter esse papinho, tá? Mesmo aquelas que tinham dúvida, vai ter esse papo, sempre acreditei em você. Mas não espere essa validação externa. Por isso que quando eu disse no segundo passo, faça o que faz sentido para você, porque se não tiver validação externa, você vai continuar. Quando a equipe me disse, né, que a gente ia ter uma outra forma de contato com vocês e que vocês poderiam mandar, porque a gente sempre teve o contato por e-mail. E quando a equipe falou assim, agora a gente vai ter o contato por WhatsApp, isso para mim, a gente vai para um outro nível. Porque é muito mais fácil a pessoa mandar um WhatsApp do que um e-mail. Pelo menos eu sou muito mais de WhatsApp do que de e-mail, né? Então, isso foi tão legal, essa mudança, e é tão legal receber esse reconhecimento de vocês. Mas eu não posso ficar esperando receber, sei lá, quando eu receber 30 WhatsApps de reconhecimento, eu vou gravar o próximo podcast. Não dá. Eu não posso cair nessa armadilha do ego. Eu não posso cair nessa armadilha, sabe, de só faço se aplaudirem. Só faço se... Não é assim que funciona. Ao contrário, eu faço o que eu acredito que é bom, o que vai ser bom para mim, bom para o outro, bom para o todo, e as coisas começam a acontecer. Então, às vezes, a gente tá, fazendo as coisas na ordem errada. Então, a gente pensar sobre isso também. Às vezes a gente tá... mas a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa, ninguém valida o meu sonho, ninguém fala, vai, faz. E vou te dizer, a responsabilidade, né, e a colheita do que você vai estar fazendo é sua. Então, até que ponto também vale a pena a gente deixar o outro interferir numa coisa que o nosso coração está falando para fazer? Ou que o nosso coração está falando para não fazer? Sabe? Quantas vezes você está me ouvindo, fez uma coisa que o seu coração estava falando, não faz. Você foi lá, fez, quebrou a cara. Ou tipo, faz. E aí você acredita que porque não fez naquela época, hoje você não pode mais fazer. Hoje o prazo está vencido para você. Vou te dizer que isso é uma crença limitante. A gente precisa olhar para isso. Então, assim, esquece os aplausos. Esqueça o tapete vermelho. Faça. E na minha linguagem do meu trabalho é sirva. É sobre isso, sabe? Então, eu espero de coração que esse podcast tenha feito sentido. E espero que se você está em algum momento que você se sente travado e não tem constância, se você quiser colocar no WhatsApp a sua situação, mandar uma mensagem, quem sabe eu consigo te trazer alguma informação que seja coerente para você. Então, volto a te pedir me siga no Instagram. Além do WhatsApp, você pode também me dar os parabéns lá dos 200 podcasts no Instagram, tá bom? Vou ficar muito feliz. No eu.Fernanda Gonçalves, manda também pro nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003. E é isso, muito feliz mesmo, sabe? De ter chegado nesse marco e que esse marco aí se multiplique, triplique e que seja assim, enquanto estiver sendo bom pra mim, pra você e pro todo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os 3 passos para ser constante, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, mande para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.